Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade à nossa disciplina de avanços tecnológicos, nós vamos falar um pouquinho sobre a radiologia dentro do centro cirúrgico, tá? Então, em diversas situações, quando a gente atua em um hospital que tenha o centro cirúrgico, normalmente são os hospitais que têm urgência e emergência, hospital de médio e grande porte, tá? Dependendo da cirurgia que vai ser realizada, nós somos solicitados para manusear o aparelho que fica no centro cirúrgico, que normalmente ele é chamado de arco em C ou arco cirúrgico, tá? A gente tem também a situação em que a gente atua a nível de centro cirúrgico, que é a hemodinâmica, tá? É um aparelho muito semelhante ao arco cirúrgico, mas ele tem algumas atribuições diferenciadas. Ele faz coisas diferentes que a maioria dos arcos cirúrgicos não faz, tá? A nível de aquisição de imagem mesmo, tá? No caso da hemodinâmica, são situações mais específicas, e no caso do centro cirúrgico como um todo, são cirurgias de modo geral, tá? Então, a gente atua na uro, na ortopedia em larguíssima escala, na neurologia, algumas situações, às vezes, precisa, finalizou a cirurgia, precisa de uma radiografia para o médico poder visualizar que está tudo ok e liberar esse paciente do centro cirúrgico. Então, enfim, a gente atua de uma forma bem ampla dentro do centro cirúrgico, tá? Então, aqui a gente tem o aparelho de fluoroscopia, que é esse arco cirúrgico, tá? Por que ele é um aparelho de fluoroscopia? Ele é um aparelho que ele faz imagens que são visualizadas em tempo real em uma tela fluoroscópica, tá? Então, a gente tem o arco em C, ou arco cirúrgico, que é esse maiorzão aqui, e a gente tem um outro gabinete onde fica esse monitor. Normalmente, esse monitor ele fica próximo ou virado para a equipe cirúrgica, para que o médico, o auxiliar e etc. possam visualizar essas imagens que estão sendo realizadas. E nesse arco cirúrgico, a gente tem um outro monitor, que é onde nós fazemos os nossos controles, tá? Tanto a visualização da imagem, para ver se está tudo ok, se está tudo certinho, se está bem posicionado, quanto os controles de exposição, controle de técnica radiográfica, é tudo nesse monitorzinho que a gente tem acesso, tá? Então, esse aparelho, ele é composto por duas estruturas, uma é o arco cirúrgico e a outra é o gabinete com monitor, tá? Então, aqui a gente tem esses componentes, distribuídos aqui, depois vocês pausam para dar uma olhadinha quem é quem, tá? Nesse esqueminha. Então, o centro cirúrgico é o setor onde são realizadas as intervenções cirúrgicas que visam atender à resolução de intercorrências por meio da ação de uma equipe integrada. Proporcionar recursos humanos e materiais para que o ato cirúrgico seja realizado dentro de condições ideais e técnicas assépticas. Então, quando a gente entra dentro do centro cirúrgico, a gente faz a troca da nossa roupa, a gente tira a roupa que a gente estava usando andando pelo hospital, veste a roupa específica para o centro cirúrgico, que a gente pega lá, tá? A roupa tá limpinha, a gente pega para usar. A gente coloca o propé sobre o nosso sapato, para que a gente não leve sujidades na sola do sapato para dentro do ambiente. A gente utiliza touquinha no nosso cabelo, para o nosso cabelo sujo não soltar partículas e sujidades dentro do ambiente. A gente não usa nenhum tipo de adereço, sendo que no ambiente hospitalar o adereço já não é permitido, dentro do centro cirúrgico é não permitido vezes 2. Vai ter gente usando? Vai, mas não é permitido, tá? Brinco, anel, pulseira, aliança, tudo isso é adereço e dentro do ambiente hospitalar não é para utilizar. Ah, todo mundo usa. Ok, a sua mãe já dizia para você há muito tempo atrás que você não é todo mundo, tá? Porque se um brinco cai dentro de um paciente esterilizado, a cirurgia acabou, tá? Então, não tem necessidade nenhuma. Que baixa autoestima é essa que você precisa estar com seus adereços para trabalhar dentro do hospital, né? Enfim. A gente coloca a touquinha no cabelo,
A gente utiliza a máscara e, dependendo do que a gente vai fazer, raio-x, tá? Porque a gente não manipula o paciente, a gente não manuseia o paciente, tá? Normalmente, a equipe posiciona o paciente para a gente fazer o exame ou o paciente está fixo numa posição e a gente faz o exame, tá? Mas, às vezes, a gente precisa manipular algum material, a gente coloca a luva para manipular, porque às vezes o cabo dos nossos aparelhos está pelo chão e aí o chão sujou e aí a gente precisa limpar o nosso equipamento. Às vezes, dependendo da cirurgia, tem extravasamento de sangue, acaba caindo no nosso aparelho. Mas sempre tem um saquinho que a gente pega lá com o pessoal da higiene e a gente encapa a parte de baixo do nosso aparelho, que aí depois a gente tira o saquinho e joga fora e aí o nosso aparelho está limpo. Na parte de cima desse arco cirúrgico, onde fica o emissor de radiação, normalmente o receptor fica embaixo e o emissor fica em cima. O tubo de raio-x é o emissor. A parte de cima do aparelho normalmente é colocado um campo cirúrgico. O que é um campo cirúrgico? É um tecido que está esterilizado, tá? Para que não ocorra numa movimentação, tanto nossa com o aparelho quanto da equipe que está esterilizada dentro do campo cirúrgico, não toque no nosso aparelho que não está esterilizado, tá? Então, normalmente, a parte de cima tem um campo, a parte de baixo, como fica embaixo da mesa, normalmente não tem. Dependendo da situação, a gente vai mudar a posição do aparelho, vai fazer um perfil, vai fazer uma coisa qualquer, coloca o campo do outro lado, tá? Então, aqui a gente tem uma sala cirúrgica bem grandona, nem sempre ela é tão grande assim, tá? Já teve situações de eu ter que ficar com metade do arco cirúrgico para fora, porque o campo cirúrgico em volta do paciente ocupava praticamente o centro cirúrgico inteiro, a sala cirúrgica inteira, e eu não tinha espaço para entrar com o aparelho todo dentro da sala cirúrgica. Então, eu fiquei com metade do aparelho para lá de dentro e metade para lá de fora pela porta, tá? Então, no início, as cirurgias eram muito precárias, porque tinha poucas técnicas de asepsia, então a gente tinha muitas situações de óbito por causa de infecções. Esse aqui é um arco cirúrgico antigo, tá? A TV era de tubo. Não mudou muito a nível de estrutura geral, é praticamente desse tamanho ainda. A tecnologia dele é que foi avançando. O arco cirúrgico é um aparelho com uma emissão de radiação ionizante. Ele é capacitado para fazer uma radiografia estática ou uma fluoroscopia. Ele é composto por um arco em C, que é o formato dele, montado sobre rodas. Tem um tubo de um raio-x, tem colimador e tem uma unidade de comando e o intensificador de imagens. E tem um sistema de monitores também com esse suporte móvel, que é o gabinete que eu falei para vocês. Então, aqui, novamente, a gente tem o arco cirúrgico, tá? Que é o aparelho em si, e o gabinete com o monitor, tá? Nesse gabinete, a gente pode imprimir imagens no papel fotográfico, a gente pode colocar imagens no CD, a gente pode colocar imagens no pendrive, a gente pode conectar esse aparelho no servidor de rede para enviar essas imagens para a rede, tá? Aqui a gente tem o aparelho posicionado, tá? Isso aqui azulzinho é o campo cirúrgico, tá esterilizado, tá? Esse aparelho tá com saco plástico aqui em cima, isolando a parte de cima. Às vezes é um saquinho desse mesmo material, saquinho não, na verdade é um sacão, desse mesmo material azul aqui, tá? Mas o importante é isolar essa parte de cima, porque você pode ver aqui que está tocando no paciente, então precisa estar esterilizado, tá? Como é que está esterilizado? Coloca esse protetor estéreo e aí essa parte pode tocar, tá? Então, normalmente o aparelho fica posicionado assim: a mesa, o receptor de imagens embaixo e o emissor, o tubo de raio-x, em cima. Nesse caso aqui está em oblíqua. Provavelmente é um quadril. Então, aqui o arco cirúrgico, ele tem o braço em C, tá? Então, a gente tem o tubo de raio-x de um lado, o intensificador de outro, tá? E o receptor do outro lado, um de frente para o outro. A gente tem os dois monitores e a gente tem um teclado onde a gente faz as identificações do paciente, coloca nome, o registro modo geral, seleciona qual vai ser o tipo que vai ser realizado. Nesses arcos cirúrgicos atuais, ele tem separado quando é para fazer exame de coluna, de crânio, de ortopedia, de uro, cardíaca. Por quê? Porque a técnica utilizada é diferente e os processos também.
Então, por exemplo, tem em situações na uro em que a gente faz videozinhos, imagem acompanhando o trajeto de um contraste. Na hemodinâmica também isso acontece muito. Então, às vezes você precisa fazer um processo de imagem diferenciado de uma imagem ortopédica, que é uma imagem mais estática, tá? Aí aqui a gente tem a escopia, tá? Aí são normalmente desenhozinhos ou as letras da sigla. Aí a escopia é sempre esse olhinho, tá? Tanto no botão quanto no painel. Mesmo essa foto aqui sendo de um aparelho mais antigo, os aparelhos atuais são todos de touchscreen, você sempre tem esse desenho desse olhinho mostrando para você a escopia, tá? Mas na dúvida, não sei o que o botão faz, monta o aparelho antes da cirurgia para ver como é que funciona, como é que ele faz. Pergunto para alguém mais antigo vai para o centro cirúrgico, eu nunca fui, posso ir com você? Para você poder ficar olhando, mas fulano não me ensina nada, mas ele precisa fazer, ele vai precisar fazer. Enquanto ele faz, você olha. Aprende por osmose, não tem problema nenhum. Aí aqui a gente tem a raio-x digital, aqui nesse caso é a sigla DR, tá? Então, quando a gente faz nesse arco aqui, a imagem é salva automaticamente, tá? Por exemplo, no aparelho que eu trabalho, a gente precisa salvar imagem por imagem. Por quê? Porque ele tem a capacidade de fazer uma quantidade muito grande de imagens. Ele faz imagens em séries. Então, por exemplo, se fosse salvo automaticamente todas as imagens que eu faço durante uma cirurgia da neuro, ele teria mais de 7.000 imagens para salvar, tá? E isso ocupa espaço na memória do aparelho. No disco rígido do aparelho. Então, eu digo para ele qual imagem que eu quero que eu salve. Eu, entre aspas, o médico fala para mim, salva essa. E aí eu vou e salvo. Porque essas imagens, elas são feitas dentro do processo que ele quer. Então, ele vai dizer para mim qual que ele salva, tá? Então, por exemplo, muitas das vezes em ortopedia, enquanto o processo está sendo feito, a gente faz um monte de imagens, um monte de imagens. Nenhuma dessas imagens precisa ser salva porque o médico não vai utilizar essa imagem para nada. E aí terminou tudo, colocou todas as placas, todos os parafusos, botou tudão. Aí ele vira para você, faz um AP e um perfil. Aí ele faz o AP e fala para você, salva. Faz o perfil, salva. Para quê? Para documentar que o procedimento cirúrgico foi realizado, que está tudo ok, que a prótese foi colocada, porque isso aí vai para a ficha médica do paciente, é comprovação, é respaldo médico, é um monte de coisa, tá? Então, os procedimentos que a gente tem uma normalidade no centro cirúrgico. Cirurgias ortopédicas de modo geral, angioplastias e angiografias, tá? Artrodese de coluna, colocar parafuso na vértebra da coluna, uma quantidade gigantesca. Urolitotripsia, que é da urologia para rins, ureter, bexiga. Colocação de marca-passo também é numa quantidade bem grande. Aí aqui a gente tem uma visualização de um procedimento ortopédico, tá? Nesse caso aqui específico é ombro. A artrodese total é quando tira a cabeça do húmero, faz também no quadril, né? Tira a cabeça do fêmur e coloca uma prótese substituindo, tá? Essa daqui não é uma artrodese porque a gente vê que o osso tá aqui, só foi feita a fixação da fratura da cabeça do húmero nessa região, tá? Então, um dos mais importantes ramos da cirurgia atualmente é a cirurgia ortopédica trata todos os problemas e defeitos referentes ao sistema músculo-esquelético. Aqui a gente tem angioplastia de membro superior e inferior e renal. Então, a gente vê o sistema circulatório, tá? Aí, no caso aqui, o paciente tem uma obstrução na artéria. E aí, o médico identifica onde está a obstrução. E aí, vai ser colocado um stent, ou vai ser feita uma ablação, ou até mesmo vai ser retirado aquela parte do trajeto que está com problema. Aí, dependendo da situação, o médico vai planejar qual vai ser o melhor procedimento. Aí, aqui, angioplastias cerebrais. São procedimentos em que o cirurgião comumente trata uma estenose, um aneurisma ou má formação arteriovenosa, que é o MAVES.
Normalmente, esses pacientes já fizeram exames de imagem na TC e na ressonância, no caso do cérebro é mais comum a ressonância, e aí o médico já sabe aonde é a malformação, o procedimento cirúrgico é para acompanhar o procedimento para ver se ele foi feito de forma correta, tá? Aqui a artrodese da coluna vertebral, é uma cirurgia que fixa as vértebras na posição, utiliza parafusos, hastes de metal, tá? Tem também a situação em que coloca a substituição do disco intervertebral. Aqui a ureterolitotripsia, normalmente para retirada de cálculo renal, colocação de duplo J, tá? Então vai ser rins, ureteres, bexiga e uretra. Dependendo do procedimento, vai ser em uma dessas regiões, mas é sistema urinário em geral. Aqui no caso o paciente está com duplo J, cálculo lá no rim e contraste. Colocação de marca-passo. O marca-passo é um aparelho eletrônico que é composto de duas partes. Ele tem uma caixa marca-passo que produz os estímulos elétricos ao coração e o fio de comunicação, que é o eletrodo que leva o estímulo até o coração. Tá? Então, ele é colocado subcutâneo, embaixo da pele, e o fiozinho é colocado literalmente dentro do coração do paciente. E aí, essa caixinha vai mandar o choquinho, o estímulo para o coração. Tá? É um procedimento normalmente rápido. Espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima parte vai falar sobre radiologia forense. Até a próxima!